Fala pessoal do Gabarita Geomilitar, professor Geografia em mais uma aula mega importante para sua preparação, Geografia SpaceX. E você sabe do nível de complexidade que as questões aparecem na prova. Então, vamos focar, porque vai ser sucesso. Já deixa o dedão no like e se inscreva no canal. A questão é de geopolítica, mais focada à questão econômica. Ela vai trazer o termo BRIC, que é o BRIC ou BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China são países emergentes. Tá, Jean? São países de primeiro mundo, países desenvolvidos? Não. São países que possuem um alto produto interno bruto, toda a riqueza que um país produz em todos os setores da economia em determinado período, é o PIB, mas apresenta um índice de desenvolvimento humano longe do ideal, se comparado com países da Europa, com os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. São países que são exportadores de commodities. Isso mesmo, produtos que são matérias-primas para desenvolvimento de produtos industrializados, no qual o mercado regula o seu valor, a oferta e a demanda. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de soja, de carne bovina, de minério de ferro, que são o quê? Commodities. Rússia, um grande exportador, e aí? Isso mesmo, de gás natural e petróleo. E ainda nós temos a Índia, a China, respectivamente como países que estariam destinados a ingressar no seleto grupo das economias mundiais devido à força dos seus recursos naturais, humanos e estratégicos. São países também que possuem grande extensão territorial, são países que possuem uma população considerável. É só pensar em Índia e China, 1 bilhão e 400 milhões quase de habitantes, a Índia quase 1 bilhão e 300 milhões e o Brasil aí com quase 220 milhões de habitantes e a Rússia com mais de 100 milhões de habitantes. Nós poderíamos colocar aqui também, ó, a sigla S, que é a África do Sul, que também faz parte desse grupo dos países emergentes. Bora para a questão? Sobre os parceiros do Brasil nesse bloco, é correto afirmar. Então, ele está querendo as características econômicas, políticas e sociais da Rússia, da Índia e da China, naquele estilo, tá certo, tá errado, e depois a gente vai ver as alternativas que estão corretas aqui. Primeiro ponto a se analisar. Embora a Rússia tenha perdido importância econômica no cenário mundial, tá certo? Porque se a gente for lá na década de 70, o auge da Guerra Fria, a Rússia figurava entre as duas potências mundiais, junto com os Estados Unidos. A Rússia liderava o bloco socialista, no qual faziam parte vários países que era denominado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era grande potência, possuía uma grande quantidade de ogivas nucleares, aliás, até hoje, mas comparado àquela época, muito menos. Apresenta-se como a estratégica fornecedora de petróleo e gás natural para países europeus. Perfeito, principalmente gás natural. O gás natural é importantíssimo para os países europeus. Você sabe por quê? Porque no inverno rigoroso do norte da Europa, as casas precisam ser aquecidas, aquele sistema de calefação. E o gás natural que aquece as casas na Europa vem de onde? Da Rússia. Olha, isso aqui é uma importância geopolítica tremenda, porque se a Rússia fecha
os canos que levam o gás natural para a Europa, pensa no inverno rigoroso europeu, as pessoas poderiam aí, né, morrer congelada numa situação extrema. Essa está correto. Eu tiro a alternativa A, eu tiro a alternativa B. Nós temos 3 alternativas aqui que podem estar corretas. Olha, 2. Enquanto a China, o setor secundário corresponde a quase metade do PIB do país. De novo, PIB, Produto Interno Bruto, toda a riqueza que um país produz em determinado período dentro do setor primário, secundário e terciário. Vamos lá. Na Índia, o setor terciário que se destaca respondendo por mais da metade do PIB. Perfeito. A China, o setor industrial é o carro-chefe e a Índia, o setor de serviços. Lembrando que a China é um dos principais países disso aqui, ó, do telemarketing. Vocês sabiam disso? Grande parte do telemarketing dos Estados Unidos, da Inglaterra, está instalada na Índia. Bora para 3. Isso aqui está correto. A gente já sabe a resposta, mas vamos continuar analisando. 3. A competitividade da economia chinesa está fortemente relacionada à vasta reserva de mão de obra barata. Verdade. Pós reformas propostas por Deng Xiaoping, no qual a China deixa de ser um país somente socialista, um país fechado das estatais e começa a se abrir para o capital e transforma seu sistema econômico no socialismo de mercado. Muitas pessoas saem da área rural e vão para a área urbana, mais especificamente numa área conhecida como as zonas econômicas especiais, as ZEEs, que estão localizadas a leste da China. Ao seu enorme mercado consumidor potencial e as reformas políticas democráticas promovidas pelo Partido Comunista. E aí, onde está errada? Isso daqui, ó. Políticas democráticas, nós estamos falando de um partido socialista que vai criar aí empecilhos para as liberdades individuais do chinês. Então, liberdade de imprensa, a liberdade de falar o que pensa. Na China você tem vários bloqueios aí, principalmente na internet, que hoje é a voz de muita parcela da população, né? Então a internet ela é controlada, fora, aliás, qualquer outra mídia na China é controlada e não somente a internet. Essa questão está errada. Vamos para 4. Enquanto o milagre chinês articulou-se em torno de uma produção manufatureira intensa em mão de obra, a Índia se destaca na globalização através de setores da biotecnologia, das tecnologias de informação, os quais demandam quantidade relativa pequena de trabalhadores, mas de alta qualificação. Perfeito! Grande parte das vacinas do coronavírus produzidas pela AstraZeneca são feitas na Índia. A Índia aí é o laboratório de vacinas do mundo, junto com a China. Nós temos lá o IFA, que é, né, a base para a criação de vacinas lá na Índia, é destaque na produção. Está correto? A resposta é a alternativa E, mas vamos dar uma olhadinha na 5. Em virtude das rígidas políticas de controle de natalidade, tanto na China quanto na Índia, já apresentam crescimentos naturais próximos a zero, o que implicará necessariamente um rápido processo de expansão da população idosa em ambos os países. Gente, na Índia nós temos controle de natalidade? Não, nós estamos falando de um país que tem aí uma ligação muito grande com religiões, e religiões que propagam o quê? A família,
né? O ser humano está no mundo para deixar descendentes. As escrituras sagradas dizem que o ser humano tem que ter filhos. Então isso vai total desencontro àquilo que a sociedade indiana, que a cultura indiana prega. Então você não tem um controle estatal sobre a taxa de natalidade. A resposta é E. A alternativa E, questão rica, é SpaceX. Já se inscreva no canal, deixa o like, vamos fortalecer o projeto que vai começar com tudo. A cada 100 likes, mais uma aula para sua preparação. Abraço, pessoal!